Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Abrindo o Jogo aqui na Rádio BC. Eu sou Gustavo Hennemann, fico com você das 20 às 21 horas nos 900 AM, também no aplicativo da Rádio BC, no site e na página do Facebook da rádio, que a gente está com um vídeo aí para o pessoal poder nos acompanhar. Quero agradecer a presença do Paulo César Langaro. Vou repetir, Paulo César. A gente já falou na semana passada, quando o Gustavo ainda estava aqui, o PC gostou de ser chamado de Paulo César. Tá aí de novo, PC. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E mais uma vez, Ederson Canali na mesa de áudio. Esse é bom. Cara, é isso, Esse né? é muito o bom. Canali é um fenômeno, né, cara? Esse é o cara só que... ajeitando toda coisa. Não, esse é o Mesmo. cara que no momento em que tem muita gente procurando emprego, ele é ao contrário, tem muita gente procurando ele. Assediado, né? É assediado. É um cara assediado. Ele é um assediado. É. Sem ele, nada anda aqui. Ele é um Everton da Rádio ABC. Olha só. Só faltou o cabelo ser parecido. Não, mas ele pode cortar, deixa igual. Bah. Imagina, Deixa igualzinho. Canali, que coisa linda que ia ficar. Verdade. Verdade. Vou apresentar então o nosso convidado especial da noite, coordenador do projeto social da UJR, Zeca Brocheiro. Tudo bem, Zeca? Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Paulo César e Canali. É Tudo certo? É verdade. Satisfação em estar aí de novo. Faz É. tempo que eu não vinha na ABC. Fazendo tempo, e também um programa que eu estava comandando, né? Tinha antigamente o Resenha de Craque, que o Zeca participou também. Agora a gente não abrindo o jogo, Zeca. Legal. Queria pedir para começar assim, falar, a gente em off aqui estava comentando, né? Do tempo de jogador, né, Zeca? Futsal, teve futebol também na tua carreira, na tua vida aí. Mas falar de agora, como é que tá o Zeca? Tá trabalhando mais no projeto social da UJR? Segue todos os trabalhos com a meninada? Como é que tá, Zeca? Na realidade, o tempo vai passando e a gente vai fazendo algumas escolhas, né? O jogar faz tempo, obviamente, né? Só o futebol. Não, futebol seguimos firme, né? mesmo? Sim, claro. Mesmo? Sim, só dos 50 pra cima, mas seguimos firme, né? Tem campeonato, às vezes, lá no Tu Zeca. lá joga na casa contra do o Zeca. Luizinho Valentim ou não? Pô, e o Luizinho fomos dupla durante 10, 12 anos. A gente jogou direto de dupla. Barbaridade. O Luizinho tem muita coisa pra contar de futebol. Não, né? eu imagino. E o Luizinho não Não, inventa, ele aumenta, mas não inventa. Não, imagina. O Luizinho é Mas meu compadre, né? Ah, é? Sim. Eu Não sou padrinho sabia. do Léo, do filho dele, né? Não sabia. E, bom, se nós for falar de futebol aí com o Luizinho junto numa roda, ele vai contar várias histórias, Não, ele é né? apaixonado por futebol. Sim. Sim. É Apaixonado. uma resenha, né? Ali Ele é sim. apaixonado. A gente foi uma vez pra Chapecó jogar futebol, campeonato. Nossa, era bacana. A gente realmente viajava, jogava tudo que Sim, na época legal. não era divulgado, como é hoje, né? Sim. Claro. Hoje o futebol tá na mídia aí, no Futemesa, né? Então a verdade. boleirada joga, a TV transmite agora há poucos dias, né? Final do Mundial de Futebol, né? Então, futebol a gente segue brincando, né? Futebol é saúde, né? As articulações não permitem mais, né? As lesões estão aí, né? Depois que tu passa dos 50, isso eu já sempre Luizinho tive que o lesão diga desde... também, né? O Luizinho que o diga também, né? Verdade. O compadre tem 2 próteses de quadril verdade. e joga futebol todo É um dia, né? guerreiro, é um Não, guerreiro. e o Luiz tem 57, 58. É, não, né? é um O Luiz guerreiro. uns 5, 6 anos mais velho que eu. Ele né? é, a exemplo do Ronaldo, ele é um fenômeno. Não, ele é. O Luiz é... Superação, né? Há poucos dias o Dani professor de futebol, né? Aham, Sim, o Dani Becker, Daniel Becker. do punhobol e tal. Sim. E o Dani tem umas turmas lá na Valau, né? De futebol, e o Luizinho faz aula lá com ele. E aí ele botou um videozinho no grupo da ginástica, ele é assim, do Luizinho da Nova Bicicleta. daí todo mundo, o Tite, né? O Tite, o Márcio Han, né? O Rambo, que tá lá na China, aí todo Sim. mundo já ria, né? Que é o fenômeno, né? Dando bicicleta fenômeno. com 60 anos. Fenômeno. quase. Mas ele é muito muito dedicado. legal. Impressionante. Com Não, toda se cuida, a né? dificuldade. O doutor Salvador, né, que é uma das referências, né, Sim, em traumatologia aí, né, o doutor disse pra mim, eu também sou paciente dele, disse, Zeca, o Luizinho é um caso que tem que ser estudado. Até anos atrás, na verdade, anos atrás ele me deu uma reportagem dizendo que esportes de impacto pós prótese não pode. Bah, E o olha Luiz só. jogou há 3, 4 anos, estava jogando os Masters de futebol e ainda, né? Agora tá só no futebol, mas ele se preparou para isso, né? Sim, ele sim. o Dani era personal dele por muito tempo, então ele preparou a musculatura dele para que as próteses também ficassem né, Mas protegidas para poder fazer O esporte. Luizinho até jogou aqui os jogos da rádio aqui, né? Os festivos aqui da Rádio ABC. Ele tava jogando, né? Imagina, Ele sim, gosta, claro, né? para brincar, ele é apaixonado. Né? Falando nisso, Zeca, entrando nesse assunto de gostar,
É uma questão que o Zeca sabe trabalhar muito bem. A gente falou sobre há pouco aí com o Zeca no futebol, né? Gurizão, futebol, aquela velha história da paixão. E depois tu desiste, porque ou tu namora, ou tu estuda, enfim. Mas o fundamental, quer seja na vida do jornalista, do radialista, do médico, do padeiro, a primeira coisa é isso que o Luizinho, nós falamos agora, por isso que eu quero chegar nessa pergunta. Exato. É a vontade, a dedicação e a entrega para buscar os objetivos, né? Isso faz toda a diferença, né? Tu vai produzir muito mais, né? A partir do momento que tu faz aquilo que tu gosta, né? É verdade. Né? Tu Isso tem é a paixão, fundamental, né? Fundamental, né? Essa é a nossa isca no projeto social, que hoje é a minha frente, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que a gurizada vem para perto da gente? Por causa da bola. Eles não vêm porque vai socializar, vai educar, vai... Isso é uma consequência. Vou lá para jogar futebol. Exato. Correr Então, a atrás da paixão bola. pela bola, o encanto pelo futebol, pelo futsal, é que traz os alunos para perto da gente. E aí a gente trabalha uma série de outros aspectos que são fundamentais e que vem muito antes do esporte. O esporte é uma consequência. Se ele tiver talento, se ele desenvolver, se ele tiver perfil, ele vai seguir nas nossas categorias de base ou no futebol de campo, ou em qualquer outro parceiro aí da região, né? Ele vai adiante, mas é o encanto. Então, tu tendo paixão, tu tendo encanto, a tendência de tu produzir é muito maior, obviamente, né? É o que a gente fala, assim, sobre a questão do ensino, né? Da escola, né? A escola muitas vezes não encanta mais, especialmente adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente. E aí, quando não tem encanto, o que acontece, né? Tu rende menos, tu evade. E isso está relacionado a uma série de outras coisas que estão aí postas hoje em dia na nossa sociedade, verdade, né? O que mais se fala hoje em dia na mídia, né? Segurança. Se fala mais do que saúde e educação, hoje se fala em segurança. Segurança pública. O esporte está diretamente relacionado à segurança pública. Com essa meninada aí de periferia, e com todos, né? Sim. Esporte, cultura, tecnologia, por quê? Porque isso faz diferença porque eles gostam. Eles vão com entusiasmo. E a partir desse vínculo que tu cria quando a criança e o adolescente gostam, tu consegue interferir nas escolhas dele, na formação dele. Então, a paixão é fundamental em qualquer área, como tu disseste, né? No jornalismo, em qualquer área. Quando tu te encontra... tu tende a se desenvolver mais em todos os aspectos da tua vida, né? E é por isso que se fala do esporte ser fundamental aí também nesse processo todo, né? Sempre, a gente sempre comenta isso, né? É que tem dois detalhes, ou 3, ou 4, ou 5, mas o Zeca trabalha muito isso, eu sei, pela trajetória dele, porque mesmo o jogador profissional, mesmo o Tardelli, que esses dias confessou que teve um problema de depressão. Mas o próprio Nilmar também já teve esse problema. O Nilmar está fora do futebol, exatamente. Né? E aí, muitas vezes, no futebol profissional, numa estrutura de Grêmio, que o São Paulo de Rio Grande não tem, que o Grêmio e o Bagé não tem, e o Grêmio tem médicos, tem psiquiatras, tem psicólogos, tem comissão técnica, tem tudo no entorno do jogador. Olha a estrutura. Ponto. Mas imagina o gurizão que está querendo ser jogador de futebol, está começando e não tem nem sequer estrutura de família, já começa tudo errado, cara. Porque ele vai chegar na JR no projeto social e vai ingressar no futsal, o Zeca, alguém vai dizer, bom, aqui tu tem horário, tu vai obedecer igual aos outros, todo mundo é igual, não tem fazer o que tu quer, e muitas vezes, a exemplo da escola, o cara evade até do futsal. Não, se é com regras, eu não quero. Perfeito. Se é com regras, eu não quero. Muitos meninos que lá no projeto social são destaques, e na sua escola são, no seu bairro são, mas, claro, lá o contexto é outro, né? As regras são outras, a competitividade é outra do adversário, né? De com quem tu tá jogando. Quando eles vêm pra base, muitas vezes, eles ficam uma semana, 2... e não querem mais. Existe um acolhimento, existe um ambiente, né, de igualdade, de merecimento, não de apadrinhamento, tem toda uma... Mas mesmo assim o menino muitas vezes não vai adiante, porque ele quer se divertir. Ele não quer responsabilidade muitas vezes, não está preparado para aquilo. E aí quando chega ali nos 14, 15, 16, pior ainda, né? Porque aí vem as outras coisas que tu falou há pouco. Vem namoro, vem amizade, vem outras coisas que para tu ser um profissional do esporte... tu vai ter que te privar disso muitas vezes, né? É verdade. E isso acontece não só com menino de periferia, nos vários níveis, né? Tem menino que às vezes, que os pais muitas vezes acham que estão preparando para o esporte e chega ali na frente e eles não querem mais. É um baita talento lá com 9, 10, 11, 12, chega lá na idade de adolescência, ele não quer mais jogar futebol por uma série de fatores, né? Sim. Né? Até porque daí vira compromisso, né? Deixa de ser prazer, vira pressão de pai. Esse é um técnico, esse é o mais delicado. E aí, quando vê essa precocidade de resultado, de performance, acaba interferindo na sequência, depois, na continuidade. Né? Essa questão dos pais aí, bom, o PC é pai de atleta.
Não, né? eu até quero dar um testemunho do que o Zeca falou depois. Essa questão, Zeca, a pressão dos pais daqui a pouco faz até a criança sair fora do futebol, não querer mais, porque o pai fica em cima, no alambrado, gritando e falando, o menino presta mais atenção às vezes nos pais do que nos treinadores. Perfeito. Eu recebi um post faz uns 14 dias que nós compartilhamos, depois alguém do social, acho que o William Biro também compartilhou, do Leon Dodi, é um formador de atletas do Brilhante de Pelotas. Leon, gente finíssima. Ele mandou um post para nós do Rogério Voser, que é um professor da URGS, que trabalha com futsal. E tinha 10 itens assim, era um banner dos filhos pedindo para os pais deixarem eles serem felizes no esporte. Então aí dizia disso aí, né? Pai, deixa eu me divertir, deixa eu jogar. Pai, eu preciso agora interagir com os meus colegas. Então, muito bacana falando exatamente dessa questão da precocidade da pressão. Legal. Tem muitos estudos, né? E quem quer saber disso, né? Os profissionais da área, não os pais, né? Que são leigos, mas os profissionais da área que trabalham com base, é só querer saber, né? Hoje em dia, em 2, 3 cliques aí, o mundo tá na tua frente, né? Mas não querem muitas vezes, né? Aí trabalha de forma errada. E aí, claro, aí o pai e a mãe muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, quem está trabalhando com isso tem que dar, né? Tem que fazer reuniões, tem que dar subsídio para que as famílias possam saber que esse tende a não ser o caminho certo. Pode dar certo dessa forma? Pode. Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Agora, se o menino se divertir até 13, 14, né? 12, 13, aí depois ele vai se dar conta de que agora ele tem que fazer algumas escolhas. Ele vai estar muito mais preparado para suportar aquilo. Porque senão ele vai estar competindo já, ele vai chegar em 18, 19, já está 10 anos competindo. Não aguentou mais. Toda hora aqui, né? E todos os pais acham que vão ser o Ronaldinho, né? O Robinho aí da vida que sai do futsal e vai pro Falcão. Com o salário de D'Alessandro. A própria pressão que a mídia te coloca, né? Os guris acompanham futebol, especial, né? Então existe uma pressão natural já, né? Do pai, da mãe, do árbitro, do treinador, dos dirigentes, né? De todo o contexto. E aí, se isso for potencializado, a chance de dar errado é muito grande. A invasão é muito grande. O Wilton Santana, que é um cara que trabalha com pedagogia do futsal lá em Londrina, no Paraná, ele apresentou, num dos eventos que eu fui, que ele estava, uma pesquisa sobre a seleção brasileira de futsal adulta. Em que idade que aqueles 18, 20 jogadores tinham iniciado a competição. E aí ficou a maior parte deles com 13, 14 anos, começaram a competir. Para valer. Antes era futsal, praticavam, obviamente, né? A competição tinha outro enfoque, né? A competição era a própria evolução dele, né? Eu competi brincando, né? Se divertir competindo, aprendendo. Então, começar cedo demais, muitas vezes, não é o melhor caminho. Agora, o estímulo tem que ser permanente. Não dá para apresentar uma bola lá com 8, 9 anos para criança. Ela vai começar a brincar de bola com 1 ano, né? Ali pequenininha já, com bolinha na mão. Vai desenvolver a motricidade, a inteligência, a tomada. Mas vai realmente ter compromisso um pouquinho mais adiante, né? Ele vai gostar disso. A chance de dar certo é muito maior. Na nossa geração, a gente aprendia a jogar bola no campinho, né? Campinho, mas era diversão, né? Era diversão. De manhã era escola, era almoçava e tal, passava a tarde jogando bola. E não tinha ninguém te orientando. Não. Tu aprendia e nem te cobrando, bola, né? 2 contra 2, 3 contra 3, goleirinha com um saco de batata, né? Fazia saco de batata, bola ruim às vezes. E a gente se divertia, apostava melancia, garrafa de Coca-Cola. Verdade. Mas não tinha aquela, entre aspas, vale de fora, aquela valendo o Pepão, que nem dizer. Valendo o Pepão. Não tinha essa cobrança. E volta e meia as discussões, né? Tu vê na televisão, os debates esportivos falam disso, né? Da falta de talento, né? Porque se passou muito tempo, quando vieram as escolinhas, as escolas de futebol, engessou, né? Era o gurizinho lá 2-2, passando bola, chutando bola em fila, e deixou de se aprender jogando. Né? Então isso tem muito a ver com metodologia de ensino de futebol, de futsal, que a gente estava falando antes sobre o Grêmio Inter, né? Pela matéria-prima que o Grêmio Inter recebe, tinha que formar muito mais jogador acima da média do que forma hoje. Tinha que ter muito mais Arthur, muito mais Everton. Rodrigo Dourado, muito mais Everton. É bonito de ver, né? Quando o jogador é inteligente, né? Quando tu bota o olho nele no futebol de campo, esse veio do futsal. Ou não precisa ser do futsal, mas aprendeu da maneira certa. Aprendeu jogando, aprendeu a ser inteligente, a tomar decisão no espaço pequeno. O Arthur é um exemplo típico, né? Porque verdade. Ele tá indo pra cá, quando vê, já foi pra lá, usou a direita, usou a esquerda, ele muda de direção o tempo todo. E o que mudou muito nisso também foi a questão dos campos reduzidos, né? Dos trabalhos. Que a Europa já usa há muito tempo, né? Futebol 5, futebol 7, 70, futebol 9, pra daí chegar no futebol 11. Os campeonatos lá de base é futebol 7, futebol 9. Eles vão chegar no futebol 11, imagino eu, que com 13, 14, 15. E aí, então, ele vai preparando o menino, vai se adaptando ao espaço, né? De acordo com o tempo que ele vai praticando, né? Eu quero pedir pro Ederson Canali rodar pra gente aí o nosso primeiro quadro aqui do Abrindo o Jogo.
Agora, no Abrindo o Jogo. Valeu, beleza, já quebrou tudo. Resenha. É isso aí, o quadro Resenha aqui no Abrindo o Jogo. Zeca, contar pra gente, assim, acho que dentro do futsal, do esporte, do próprio futebol que tu viveu, acho que o que fica mais são as amizades aí dos caras, assim, né? Pô, tu tá jogando, mas depois também tem confraternização depois do jogo, tem as amizades que se perduram por muito tempo. Acho que isso é o mais bacana também disso tudo, né? Do meio do esporte, acredito. Eu que tenho amigos há quantos anos aí, né? Ah, sem dúvida. Nossa, o esporte me ajudou demais, né? Em todos os aspectos da minha vida. Até porque eu segui depois trabalhando dentro do esporte. Isso facilitou um pouco, né? Mas as amizades que eu tenho hoje, desde lá de 8, 9, 10 aninhos, né? Quando eu estudava lá no Rincão, no Fernando Ferrari, amigos de goleirinha, que nós estávamos falando há pouco, né? Então, esses amigos ficam até hoje, né? E depois toda a base de futsal, de futebol, adversários, né? Eu sempre tive uma postura razoável, assim, dentro do futebol, né? Então, fiz muitas amizades em todos os âmbitos, né? E isso é o que fica, na verdade. Isso é o que fica muito mais do que a medalha ou o troféu, né? Ficam os sentimentos, as relações que tu cria, né? E que depois te abastecem para as fases mais maduras da vida, né? E tu lembra uma história bacana desse tempo aí? Tu falou antes jogou no Inter, né, Zeca? Poder contar pra gente um pouquinho dessa história aí. A gente começou falando no bloco anterior e acabamos, na realidade, a paixão que eu tinha por jogar futebol era a paixão do menino brasileiro, né? Eu queria ser lateral direito da seleção brasileira. 78, quando eu vi a Copa do Mundo na Argentina, 78, né? Sim. Eu tinha 10 aninhos. Sim. Depois 82, aquela baita seleção de 82. Nossa, aquela Copa pra mim com 12 anos foi uma... 82, 14 anos, foi uma emoção só, né? Timaço. Nossa, era Só faltou ganhar. Timaço. Não, mas foi lindo, né? Chega a me arrepiar, né? É um timaço. Era muita gente boa jogando junto, né? Era bonito de se ver, né? Então eu me vi ali, né? Eu me vi, daqui uns anos eu vou ser pela paixão. Meu irmão, o Mauro, tinha jogado futebol profissional, né? Mauro Brachia, né? Então eu já tinha isso dentro de mim, praticava muito no bairro, né? Praticava muito lá no Rincão, então isso era o que eu queria. Te dar uma mexida. Isso, sem dúvida, era o que eu queria pra minha vida, né? Jogar futebol, né? Então, aí, futsal na época era muito forte no Hamburgo, torneio de verão, citadino. Então, Vamos dar um outro microfone pro Zeca. Tranquilo. Vai. Beleza. Então, pra mim, aquilo era uma emoção só. Tudo era futebol, né? Eu ia bem na escola e tal, eu estudava, né? Esse é o detalhe que o Zeca pegou. A gente vai intercalando esse bate-papo, porque o Zeca... Imagina quantas pessoas, quantos jovens ele já trabalhou, né? E aí, de novo, a gente fala daquele sonho, que o Zeca também sonhou jogando futebol, e vem a encruzilhada da vida, né? Exato. A gente que é ser jogador de futebol, ser jogador de futebol, e aí a mãe e o pai cobram nota boa no colégio, aí tu se dedica muito ao futebol e sobra pouco tempo para estudar. Hoje, Zeca, tu tem mais um empecilho para levar o guri pro treino, que é o PlayStation. Sim, a tecnologia. É o celular. E aí, Zeca, hoje está mais difícil dar o jovem em relação ao teu tempo. Lógico, quantos amigos que têm filhos aí, amigos que jogavam bola comigo, que eram bons de bola, que jogavam varziana direto, amador, e os filhos não quiseram nada com bola, né? Tem outras, hoje o mundo é outro, né, obviamente. Sim. Mas muitas vezes, Zeca, tu passava... O que tu passava? Tu saía do colégio, ou fazia o teu tema, e tu passava a tarde inteira jogando bola. Jogando bola. Eu só não ia antes pro campinho, porque a mãe ia almoçar e tinha que dar uma descansadinha, fazia a cesta. Isso era da família, né? Claro. Então, mas quando veio, 2 horas eu tava no campinho e passava o tempo inteiro jogando. Claro, essa prática diária, tudo que tu faz, né? Muito, né? Permanentemente, a tendência é que tudo se desenvolva e fique bom naquilo, né? Claro. Eu era gordinho, né? Claro. Eu era só goleiro no começo, né? Sobrava só o gol pra mim, porque eu era muito pesadinho, né? A mãe de origem alemã, doceira, né? Me criou fazendo doce, né? Cuca, docinho, torta pra fora, então... Vai ficar alemã, molho gordinho, né? Ah. Era só comida gorda. Então, as cartucheiras eram desse tamanho, né? Minha foto da primeira comunhão com a vela e com aquela... Clássica assim, botinha. Né? Claro, então eu não era ágil, né? Mas eu jogava todo dia. E aí, claro, jogando no campinho todo dia, jogando na escola. Fernando Ferrari, a escola, o recreio pra mim era o ápice, né? Porque a gente ia pro pátio jogar bola, né? Futebol. Então a gente foi desenvolvendo algumas qualidades. Depois ali com 14 para 15 eu tive o estirão, né? E aí eu emagreci.
E aí comecei a me tornar escolinha do Novo Hamburgo, lá no Santa Rosa, tinha um terrão lá nos fundos, né? Sim. E aí tinha o time do seu Ferreira, eu era do time do seu Breno, do seu Enio. Tinha uns campeonatos muito legais internos do Novo Hamburgo. Era outro tempo, né? Tu saía domingo de manhã com chuteirinha na mão, frio, não tinha nem mochila, era chuteirinha na mão. Né? Clube Sul, na época, acho que era, né? A chuteira que a gente usava, não tinha essas marcas aí, né? Uma vez quando eu comprei uma Lecoque, a marca. Ah, Lecoque Nossa, esportivo. aquilo. Meu pai fala muito dessa marca aí. Tá voltando agora. E alguém disse que esse dia alguém comprou a franquia. Lecoque tá esportivo era um galinho, eu acho. Galinho, galo de Quintino. Daí eu me lembrava do Zico. Exatamente. Era uma emoção. A época que eu consegui comprar jogava de quichute, né? Vocês não lembram do quichute? Eu lembro. Não, eu lembrei do O Paulo César lembra. Eu lembro. Bamba, porque tu usava muitas vezes na quadra, depois veio uma quadra de parquet, e muitas vezes a agarradeira, que era de borracha, muitas vezes tu cortava. Pra ficar uma plataforma mais reta. Porque tinha. Nossa, olha o que nós estamos falando, né? Tinha os cartazinhos de ginásio, proibido jogar de chute. Porque aquelas travas riscavam todo o peso. E aí depois veio o Bamba, né? Bamba. Já ficou bonito. Depois veio uns estrelinhas lá do Paraguai, uns tênisinhos bem baixinhos. Exatamente, assim, era muito bom. Isso. Agarrava aquilo na quadra, né? Sim, então Muito a gente viveu um outro tempo, né? E aí, claro, eu era apaixonado, aí joguei na escolinha do Novo Hamburgo, depois eu comecei a jogar futsal no JR, e aí veio a base do Novo Hamburgo. Aí fiz teste no Grêmio, fiz teste no Inter fiquei um semestre treinando, todo dia saía da aula, pegava o ônibus, né, vai para Porto Alegre, guri do interior, né, família humilde, para mim aqui era pegar o central todo dia, aí lá descia no centro de Porto Alegre, caminhava até um outro lugar que pegava um micro-ônibus para ir até o estádio Beira-Rio. Nossa, tinha o Gersin na época, meu amigo de infância, e o Tovar chegou a seguir depois no Inter. Jogou alguns campeonatos com o Oriente de Campo Bom, na época tinha juniores, né? Time forte, aí chamou a atenção e ficou no Inter mais tempo. Um alemão grandão que foi centroavante. Então a gente ia lá pro Parque Marinho do Brasil fazer física, né? Eu lembro de eu carregando o Tovar nas costas. Era muito físico, né? Ele me carregava com facilidade, mas eu tinha que atravessar o campinho. Totalmente... Nossa, me detonava, mas era o que eu queria pra mim. Eu voltava dormindo no ônibus, né? Voltava dormindo, sempre. Mas era o que eu queria, meu sonho estava ali, né? E eu joguei no Americano, né? E no Novo Hamburgo eu tive chance realmente de profissionalizar na época, né? Era o seu Armindo Birk, nosso dirigente, né? O seu Hartz era o presidente do clube na época, né? Então eu tive chance realmente de me profissionalizar dentro do esporte clube. O Ronaldo Becker, foi 86, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho de juniores, ganhou do Grêmio, ganhou do Inter, jogou o Jefferson. O Jefferson, camisa 10, né? Isso. Fez matéria recentemente, há pouco, com ele e o pessoal lá. O Jefferson era de Gravataí, eu acho, ele e o Daniel, né? O lateral esquerdo era o irmão dele, o Jefferson depois foi pro Botafogo, foi pro Flamengo. Isso, teve uma lesão grave, eu acho, e acabou parando cedo. Isso aí. O Serginho, de Nova Petrópolis, então era um time acima da média. Eu tava naquele time, tive um desentendimento com o Ronaldo Becker na época, né? Com o treinador, né? Por uma questão de multa por atraso em treino, a gente nem recebia nada e algumas coisas da época ali, né? Que aí o seu Hartz me chamou um dia no escritório lá do clube e disse assim, não, tá aqui, ó, vai lá e paga a caixinha lá e tá resolvido o problema, né? Tirou assim pra mim pra não criar nenhum clima, né? E aí no fim eu acabei parando aquele ano no Novo Hamburgo. Sim. Depois voltei no ano seguinte, com 19 anos já, aí queria me emprestar pro Brasil de Farroupilha na época, né? Mas como meu irmão tinha vivido o interior, né? As dificuldades do futebol do interior, já te alertou. Mano, né? 18 anos, tu tá fazendo faculdade, né? Começou a fazer a Feval, né? Tinha saído do 25 de julho e feito o vestibular na Feval. Naquela época tinha 3, 4 candidatos por vaga, né? Não sabia nem se ia passar, né? Mas aí entrei na Feval, na Educação Física, e aí eu tive que fazer algumas opções. Ir pro interior agora jogar, né? Morar embaixo da arquibancada, não recebe, aquela dificuldade financeira que a gente sabe, né? Que... E aí eu acabei fazendo a opção que tu falou há pouco, né? Tem que escolher. E aí eu escolhi estudar Educação Física, né? Eu fiquei jogando, né, futsal, joguei no Vasco de Caxias, aí joguei o Amador no União, né? Mas aí cedo, ali com 25, 26, já virei preparador físico, já virei treinador, né? Treinei os 3 times amadores de 2 irmãos. Olha aí. Eu acho que é pouca gente que deve ter... União, comecei Vila Rosa, no União, né? Porque o União era o time mais humilde, né? Que surgiu depois, jogou né? com o Galas, né? não? Claro, jogou sim. Com o Galas, o alemão, o Galas, goleiro? eu tava de preparador físico quando o Galas surgiu, assim, com 17 anos. Grande Galas. E logo depois o Galas foi meu aluno no Senai. E aí eu falei com o Marcos Pacheco, que hoje é treinador de ponta de vôlei. Sim. O Marcos Pacheco, hoje, né? Não sei. Poxa, o Marcos... Tava no SESI. Muitos anos no SESI, né? Ele era, se eu não me engano, treinador de juvenil da ginástica na época. Frango Sul, ali, quando o vôlei estava forte em Novo Hamburgo. E eu falei com o Pacheco para levar o Galas para fazer um teste. Porque o Galas jogava basquete, jogava vôlei, era grandão, né?
Marco Antônio Galas, meu aluno, né? E aí eu armei para levar ele para fazer um teste e ele foi fazer um teste com o Mazarop. E aí, quando virou goleiro de futebol daí. E ele era goleiro do União nessa época. Não era o titular, mas logo depois assumiu a titularidade. Aí eu não vou me lembrar agora se é 9-3 ou 9-4, assim. Ele assumiu como titular e depois jogou no 15, né? Jogou no interior de São Paulo, né? Exatamente. Mas o Galas foi meu colega de União e meu aluno no Senai naquela época. Né? Mas o Zé jogou na UJR bastante, até Série Ouro jogou na Sim, futsal, joguei. Eu fui campeão gaúcho pela ABB, do saudoso Oliveira, né? Falecido Oliveira. Aqui de Novo Hamburgo. A ABB de Novo Hamburgo em 1991. Aí eu jogava Citadino, eu fui capitão e goleador do Citadino de 91 com o Cocão, que era uma referência, né, do futsal aí no estado, que era de Porto Alegre, que era o nosso treinador. Aí eu fui bem no Citadino e acabei assinando, trabalhava na ABB, né, lá no porão do Banco do Brasil, né, e lá na sede, na Boa Saúde. E aí eu assinei ficha junto, fui estrear no campeonato no quadrangular final, lá em Sobradinho. 2 quadrangulares na época, um em Sobradinho e um em Pelotas. E eu não tinha jogado nem um minuto o estadual todo. Eu treinava, ajudava e tal, trabalhava na BB, mas não jogava. E aí, como eu tinha ido bem no Citadino, né, o Ferreirinha, nosso treinador, acabou me usando um jogo lá, tava suspenso o Belinho, que era a nossa referência, era o nosso melhor jogador. Bom jogador. Inclusive faleceu, né, dentista, né, e teve um infarto entrando no ônibus em Porto Alegre. Gente finíssima. Aí tava ele suspenso e mais alguém machucado e eu acabei estreando. Me lembrei de um comercial de televisão, que um treinador chamava assim alguém no banco e o guri olhava assim... Teve um comercial um tempo atrás, eu vou entrar, vem, ginásio lotado em Sobradinho, o pessoal batendo me lembro direitinho, era moleque, pessoal batendo no moleque, 20 e poucos anos, né, mas batendo no zinco em cima, e eu entrei, e aí fiz 5 gols no quadrangular final em Sobradinho eu não joguei, eu entrei lá em Pelotas, e fiz 5 gols nas finais lá em Pelotas. E aí eu fui jogar depois no Vasco de Caxias, né? Que era a Série Ouro, contra a Enxuta. Na época a Enxuta era a referência, né? Era um cano. E aí naquele ano fui convidado para jogar no União Amador, que o Amador naquela época era forte, né? Aí fui jogar no União, falso ponta, era quarto homem de meio. Não era mais lateral, né? Já era quarto homem de meio. Mais à frente. E aí acabei depois virando preparador físico, o Marion era nosso treinador lá. Depois virei treinador do União. E depois que o União, num ano lá caiu fora, eu fui treinar o 7. Tinha caído o segundo treinador do 7. E aí eu fui treinar o 7 de setembro. E depois, lá em 2001, fui trabalhar com o Marino da Rosa no Vila Rosa, comprador físico. E o Pinguim era o presidente lá na época. Isso. E aí depois, no ano seguinte, virei treinador do Amador do Vila Rosa. Terceiro clube de 2 irmãos que eu trabalhei. Vila Rosa. A gente foi vice-campeão naquele ano. Inclusive a ABC transmitiu o jogo. Taquarense, do Pedrinho Explosão. Pedrinho Explosão, que eu contei essa história dele aqui na rádio. Nós tínhamos um cano. Dia de chuva, domingo de chuva, campo molhado, tava lotado. Perdemos 2-1, me lembro que eu acho que o Amarildo era nosso zagueiro, fez um gol de cabeça anulado no segundo tempo. E eu me lembro que, eu acho que era o Vanes que estava, o Vanes e o Fernando, eu acho que estava junto ali com a equipe, também né? Repórter, eu me lembro que um deles disse assim, o Vila Rosa perdeu 13 chances claras de gol. Né, e acabou perdendo por 2-1. É verdade. E depois perdemos nos pênaltis em casa. Ganhamos 2-1 e perdemos nos pênaltis pro Pedrinho Explosão. É verdade. É verdade. Quero pedir a licença do Zeca aqui pra gente fazer nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua a nossa conversa aqui que tá muito boa. Abrindo o jogo com Gustavo Hennemann. É isso aí, estamos de volta no Abrindo o Jogo nessa segunda-feira, recebendo o Zeca Brochier. Eu tava procurando agora, durante o intervalo aqui, tentando achar os gols do Zeca que eu vi no YouTube, mas eu acabei não encontrando o Zeca. Aquela época YouTube, aquela TV preto e branco. Mas eu lembro que eu vi, eu só não consegui achar agora aqui no YouTube, mas... Saiu uns golzinhos na Série Ouro pelo JR, como mudou né? Isso, né? A gente gravava naquelas baita filmadoras. O JR não tinha filmadora, né? Depois a gente, quando conseguiu a filmadora, aquelas fitas grandona, né? Hoje em dia é uma barbada, né? Tem imagem de tudo, né? Tudo que é situação, é vídeo, que bomba na internet, legal isso, mas né? tudo que é bom e ruim, né? Claro. E muitas vezes o bom e o mau comportamento do jogador agora aparece. Sim. Exato. Exatamente, né? Os exemplos que nós temos aí, né? Agora bobeou, tu tá ralado. Coisa, né? E assim, Zeca, tu lembra mais ou menos um time assim que te marcou bastante na JR, o pessoal aqui de Novo Hamburgo vai lembrar daqui a pouco, uns jogadores renomados que atuaram por aqui? O JR teve várias etapas, né? Da década... O JR começou em 78 só com quem jogava em grupo de jovens. Então só jogava o Mauro, o Pete, o Otávio, o Silvio, só o pessoal que participava de grupos. Depois ali em 85...
abriu pro mercado, assim, daí veio Carlinhos Gordo, Betinho Seco, Laércio, o Nelson Guerra era o nosso treinador, o Che era o goleiro, aí veio, vocês não devem conhecer esse pessoal, né, mas aqui na região, eles eram os melhores aqui, que jogavam no Bifão, o restaurante Bifão na época tinha um time forte do Renato, tinha a Associação Novo Hamburgo. E aí o JR começou, o JR era simpático, porque era a melhor torcida, levava ônibus com charanga pra FENAC, a FENAC era o ginásio de referência. Então o JR era simpática, mas não ganhava, né? Chegava ali numa semifinal e olhe lá, porque era limitado o universo, só podia jogar quem era dos grupos de jovens, né? Sim. O grupo de jovens é quem ia na igreja e tal, então depois que a gente abriu aí essas referências, e aí chegou ali em 91 para 92, já tinha ganho vários citadinos, vários torneios de verão, que era a região inteira vinha jogar, era 32 equipes, o José Carlos Kaiber, né? O Kaiber, né? Colega aqui, né? Da Eudágio, ele era o presidente da liga, né? E fazia campeonatos assim lindos na FENAC, lotada. E aí começaram a vir jogadores de Porto Alegre. Morruga, Choco, gente desse nível. O Pitch tinha essas relações, ia atrás, né? Daí o Oliveira na BB também começou a trazer, o Belinho, jogadores que tinham jogado em nível de seleção brasileira. E aí valorizou mais ainda o futsal, e o JR, por conta disso, regionalmente cresceu muito, né? E aí em 92 foi o passo que mudou o patamar, que foi quando fez uma fusão com a AFBEL de Porto Alegre, que tinha ganho o Citadino, o Metropolitano. A AFBEL ganhou uma vaga na Série Ouro na época. Olha aí. E aí o JR fez uma fusão com a AFBEL em 1992 e foi jogar o primeiro estadual. Foi daí que o JR passou para um outro patamar, não mais regional, mas atingiu o estado inteiro. Aí vinha aqui, Perdigão de Marau, Uruguaianense, Itaqui era muito forte na época, jogava lá o Rabicó, o Choco foi jogar lá, a CBF de Carlos Barbosa, então era um Lagoense, era um outro momento. E aí o JR passou a contar com outro nível de jogador também. Aí vieram os jogadores da região toda, né? Nisso, esse histórico que você domina do futsal. É isso que me chama a atenção. O futsal gaúcho, ele foi muito forte. Ele teve uma época que ele tinha grandes times, grandes investimentos. Sim. Bom, aí o Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, ninguém é novidade, que financeiramente, economicamente caiu demais o nosso poder de compra do esporte ou qualquer outro setor, certo? Exato. Aí o futsal tem a Liga Nacional agora, em que tem 6, 7, 8 equipes, tipo o Campeonato Espanhol. São 4 ou 5 que mandam e os outros só disputam. E o Rio Grande do Sul briga com 2, pelo menos, Atlântico e a CBF. E a Soeva, né? E a Soeva, que é de Venâncio. Pois tu pegou bom esse gancho. Por que a Soeva de Venâncio não tem uma Tramontina por trás e o Atlântico também não tem Tramontina por trás? E fazem times competitivos e a nossa região não tem mais essa competição. A região metropolitana, inclusive a base, né? Pois é. Acabou com a base, né? Faltou planejamento, No interior tem essa questão da paixão, né, pela modalidade. Leva a gente olhando o ginásio. Sim, exato, os ginásios lotam, o pessoal vai muito mais, então, né? E aí a economia, o arrozeiro lá, né, o cara da safra, algum segmento, às vezes, do transporte, alguns segmentos investem. Né? O Atlântico está há muitos anos, né? Foi campeão da Libertadores, né? Chegou em final de liga. Campeão gaúcho. Campeão gaúcho, que desbancou a CBF e a Soeva também, né? A gente vai jogar 1 ano, 2, porque na liga acontece muito isso, né? As equipes jogam 1 ano, 2, alugam a vaga, né? Não compram, alugam a vaga e quando vê não vão mais, não conseguem mais. Sim. Como nos outros âmbitos menores também é assim, né? Claro. Mas a Soeva não, né? O Atlântico está há muito tempo junto com a CBF e a Soeva veio e ficou, né? E fez times bem competitivos, né? Acho que ano retrasado, né? Depois que eu saí um pouco da competição, eu fiquei um pouco alheio, assim, a esses resultados, mas a Soeva foi finalista da Liga Nacional, né? Agora há pouco tempo, isso né? Mesmo. No passado, né? Perdeu pro time de Santa Catarina. Pato. Exato, com jogadores Pato, aí de... Paraná, não é? Pato Branco, Paraná, Pato Futsal, Paraná. Isso aí. Lá tem o Pato e o Marreco. É o clássico. Tem os dois, é o clássico deles. E o Galo, o Galo de Erechim. Então, que bom que isso... Mas isso é fruto de gestão, né? Naquela época, na década de 90, todo mundo fazia time. Porque tinha muito dinheiro, né? Então não tinha muito planejamento, né? Aí vem a crise, né? Tem menos recursos, tu tem que te organizar para fazer funcionar, né? E se manter em alto nível como esses 3 clubes se mantêm, né? E esse ano o JR tentou voltar com adulto, pro ano que vem pretende também, Zeca? Sim, como é que tá isso aí? Sim. Na realidade, a gente jogou Série Ouro em 2012. Né, que foi quando houve ali uma fusão da Liga com a Federação, né, a Liga Gaúcha, e aí a gente fez um time caseiro, né, não foi bem, e as finanças que a gente achou que durante o ano iam vingar, não vingaram. Aí a gente fez uma reunião de diretoria e disse, não vamos mais jogar adulto enquanto não tiver patrocínio antes da competição.
Não uma parte do patrocínio, durante o ano a gente consegue. Aí inviabiliza e tu não consegue dar sequência e compromete as outras ações, né? Que é a base e o futsal social. Mas a escola é paga, se sustenta. Então a gente ficou vários anos sem jogar, mas com a vontade sempre de voltar. Teve vários anos, ano que vem nós vamos voltar, ano que vem nós vamos voltar. E aí houve uma mudança no projeto da Universitária da Fevale e as duas equipes de futsal masculina e feminina vieram para o JR. Então aí viabilizou porque nós tínhamos os atletas que são bolsistas, então o custo com o atleta já era menor, né? A Fevale tem um aporte que ela também nos dá, e a gente organizou e fez um time para jogar então a Liga C. Né? Agora a federação e liga tem uma outra liga que foi fundada agora, né? Porque a gestão da federação está muito complicada. Ainda? E a gente... Não, agora mais ainda, né? Agora complicou mais ainda. Faz tempo que eu ouço falar nisso. Teve uma transição do Léo Fraga, que ficou 20 e poucos anos falecido Léo Fraga, né? Que teve o tempo áureo do futsal nas mãos dele, né? Depois a gestão ficou engessada, acabou não andando mais. Aí o pessoal ligado à federação, ao Noveleto, assumiu, né? O Dárcio, que também faleceu, tocou a federação há alguns anos, depois entrou o César Cabral, e aí as coisas não andaram muito bem, e se formou uma nova liga. O Nelsinho Bavier, que foi atleta profissional e é renomado, é atualmente o presidente da liga. E aí a gente optou, por questões éticas, né, e de escolhas, jogar a liga. E aí a gente entrou na Liga 3, que era como se fosse a bronze. A grande maioria dos clubes migraram, inclusive a Série Ouro esse ano. Não tem Série Prata nem Série Ouro, nem Série Bronze na federação, é só Série Ouro. E times que estavam para entrar na bronze foram direto para ouro. Tipo o Gramado. O Gramado montou uma estrutura legal lá e tal. Com o Jorginho 13. Isso, e foi direto para ouro, porque não tinha time para jogar ouro na federação. Na Liga não, a Liga assumiu a base, né? Boa parte da base. Times, né? E muitos times, tanto na Liga 3, na Liga 2 e também na Liga 1. Então a gente voltou, mas essa parceria com a Fevale se definiu em março só. Sim. Então a gente não conseguiu ir atrás de atletas que estão no mercado e que querem estudar. Ano, provavelmente. Provavelmente. Renovando com a Fevale, a gente com certeza em novembro vai estar com o time, né? 80% do time montado. Mas aí com ex-atletas nossos, com gente que quer estudar. Claro. E a gente está agora inscrevendo o projeto no ProEsporte, estadual agora. A gente usa a lei federal, né? Imposto de renda, né? Para futsal social e para competição, mas não vinha usando ICMS. E agora a gente está então encaminhando lá para a secretaria, que o João Deli comanda agora, né? Para participar e captar pelo ICMS para poder montar um time competitivo e tentar e voltar né? E aí subir para a Liga 2, para a Liga 1, quem sabe mais um pouquinho mais adiante, mas com os pés no chão e com muito planejamento, né? Zeca, eu vou pedir pro Canali rodar o nosso segundo quadro aqui do Abrindo o Jogo, que a gente daqui a pouco já tá indo na reta final, e o PC também tem compromisso e vai daqui a pouco deixar a gente também. Beleza. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, se viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da trairagem. É isso aí, hora da trairagem aqui na Rádio ABC, no programa Abrindo o Jogo. Eu não sei porquê, durante a vinheta, o Zeca lembrou do Pereirinha, né? Na trairagem. E aí, Zeca? Agora eu peguei, graça, né? Foi complicado que agora, graça, né? né? Deixei bem nossa ajuda aí. Que coisa. Nosso adversário esse ano, né? Pois é, nos né? tirou a vaga. Sacanagem, É traída mesmo, né? Esse baixinho não é fácil. Né? O Pereira foi treinador aqui da UJR há pouco tempo também, né? Jogou contigo, Zeca? Não. Só contra? Não, nem contra, né? O Pereirinha é mais novo, né? E o Pereirinha jogou num outro nível, o cabelo né? tá mais branco que o teu, Zeca. Não, mas o baixinho, Deus livre, né? Ele vai me xingar depois do programa, ele vai botar comentários embaixo no Facebook. Não, e ele é conectado, né? Ele com certeza, a informação vai chegar nele, né? Diferente de mim, ele tá sempre nas redes, né? E o Pereirinha é muito gente boa, né? A gente já se conhecia assim e tal, mas nós nos encontramos numa reunião no auditório da Federação Gaúcha de Futebol. Uma reunião do futsal que foi na federação, no antigo prédio da federação, não nesse moderno, novo. E a gente batendo papo e tal, eu disse, ele querendo trabalhar com futsal, tinha parado de jogar. Sim. E aí quando conversamos, ele veio a Novo Hamburgo e ele foi treinador da nossa base. Começou como supervisor, ajudando os guris, né, de auxiliar dos guris, para logo depois, acho que assumiu primeiro a Sub-17, depois a Sub-20, e marcou, né? Eu tava por lá ainda, né? Eu tava um tempo trabalhando na UJR, o pessoal que não sabe, eu trabalhei na UJR 2013 e 14. 13 e 14, se me perguntasse, eu não ia saber precisar os anos. Exatamente, e a tua passagem lá foi importante, né? Que bom, né? Eu me lembro quando tu e o Beto sentaram comigo lá, eu tava na gestão aquela época, pra me convencer de que nós tínhamos que comprar uma máquina fotográfica.
verdade. Né? Que era isso outro aí. padrão, né? Aquilo pra nós era caro, mas como vocês disseram e tudo, né? E foi isso é importante pro investimento. crescimento, né? Tá até hoje lá. E fazendo uma diferença enorme nas nossas imagens, no nosso material de captação. Isso aí. Né? Num elemento, né? É, um elemento importante Exatamente. que fez a diferença. Foi muito legal, E o Pereirinha caiu ali, né? Nada, aí mudou o ambiente, né? Porque aí é sacanagem, né? Tudo bom? Falar de sacanagem, trairagem, não sei porquê, cara. O JP entrou agora no estúdio aqui. Tudo bom, JP? Boa noite. Bem. Boa noite, Gustavo, Zeca, Canali, PC que estava aqui. O pessoal que nos acompanha também no Facebook, claro, no aplicativo, nos 900 AM, enfim, todas as plataformas. Por que tu vê? Agora me explica, JP. Não, logo nesse momento. Ele reserva sempre esse é o melhor momento do JP do nosso programa aqui. Não, falando sério, tava no ar agora e aí o PC passa pro ar e eu venho participar aqui. É normal, né? Não é hoje só com o Zeca, né, Gustavo? A gente sempre faz algumas mudanças aí por conta também da agenda aqui da rádio, mas é sempre uma satisfação ter o Zeca aqui e conversar com ele. Nos conhecemos de longa data. E deve ter muita história, né? Esse tem. Vi a Paty, no treinador do Grêmio, né? Sim. A Paty foi minha atleta de futsal na UJR em 2001, 2002. Muito legal. Época áurea do futsal feminino na região. Sim, explodindo. Nossa, enchia o Cavazoto. Olha, lotado. Chimarrão e o JR era o clássico, né? Eu e o Wilson Augustino, nós tínhamos trabalhado durante 5 anos no Chimarrão. Fomos tetracampeão gaúcho com o Chimarrão. E aí, em 2001, surgiu uma parceria com a Fevale, da UJR, lá no Chinesão. Fevale. E aí, a Fevale ofereceu bolsas, né? E a gente foi... Eu já trabalhava no JR, né? Já tinha vínculo desde sempre. E aí, a gente foi trabalhar no JR, Reviews. E aí, claro, criou um clima, né? Porque a gente tava 5 anos no Chimarrão. Era um clima... Era um clássico. Era tenso. Cara, era jogo, era igual os homens, igual. Não, casa cheia, tu ia bater a lateral, tinha cara falando. E naquele tempo jogou por aqui, no Chimarrão, até jogou a Formiga, né? A Rosana, né? E as meninas de São Paulo, da Sabesp, era investimento mesmo. Os dois times eram muito bons. Era bonito de ver. E aí, acho que chegou a ter 8, 10 times no estadual. Então, cresceu assim, né? E a referência era aqui na região. E os jogos sempre equilibrados, né? Não teve uma goleada assim, nem pro Chimarrão, nem pro JR. Era sempre 5x4, 4x3, 2x1, 1x1, 2x2. Era jogo bom de ver. 2 anos seguidos. A gente foi vice, né? 2 vezes, né? Contra o Chimarrão, né? O JR. E no detalhe, assim, de não fazer o tiro livre, de tomar o gol no final. Ganhou de goleada num jogo, no outro perdeu 1x0, foi pro terceiro jogo, e aí perdeu no detalhe. Teve uma final que foi no ginásio de Ivoti. Que a federação acho que não autorizou aquela vez no ginásio de Chimarrão, que era muito pequeno, não tinha lugar para arquibancada. E a gente foi jogar no ginásio de Ivoti, que também é assim, ó. Mas tava um climão ainda, me lembro que jogaram uma tesourinha lá, e deu umas confusão de segurança, porque o clima tinha ficado... E era realmente de competitividade muito alta. Sim, rivalidade já, né? Mas eram jogos top. E a Paty tava com a gente lá, de atleta. E a Paty conseguiu levar o Grêmio, né, pra Série A1 do Campeonato Brasileiro. Claro, não teve um resultado positivo nesse domingo, perdeu 2x1, né, no Vieirão, no Bataí, o primeiro jogo de ida contra o Cruzeiro. Mas tem a volta agora, a semifinal agora, né? Ela passou para semifinal, os 4 times passaram para a Série A1, no caso o Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. Também tá. No outro jogo, São Paulo ganhando o Palmeiras, né? São Paulo tem muitas meninas da seleção. Isso, então, mas tá crescendo o futebol feminino, que bacana, crescendo né? muito. Não, né? Agora com a Copa do Mundo transmitida e tudo, com a exigência da Comebol, dos times da Libertadores terem que ter equipes femininas, né? Isso é muito bacana. E naquela época o JP era... desse tamanho, né? Corria dentro da quadra, Zé. Sim, olhar os jogos, né? Tava sempre acompanhando, né? Infernizava, não? O pai e a mãe acompanhavam bastante os jogos, né? Muito legal. Sempre infernizando. Muito legal. O pai chegou a ser dirigente do JR. Sim, na época... Sérgio foi, acho que, diretor de futsal. 94 lá. Nos ajudou lá como dirigente de futsal. Legal. Bons tempos. Bons tempos. Terminava os jogos e ia no bifão. Cara, sim, o Renato era o patrocinador, né? Aí ia lá. Espetacular. Eu ia pra jogar bola e pra comer no bifão. Minha batatinha frita, frita. Isso aí. Legal, bons tempos. Mas o JP, o Zeca antes comentou ali quando atleta, ele falou assim, tinha uma conduta razoável. Eu não sei, era meio brabo assim, Zeca, jogando, reclamava muito, não? Não, muito pouco. Não, muito pouco. É que esse autoelogiar não é muito legal, né? Não, mas eu tinha boa relação. Tá, eu achei que chegava, reclamava bastante. Jogava Zeca? Não. Futebol de campo, de salão, mas posição? Né? Comecei como lateral, né? Na base jogava lateral, no Novo Hamburgo, né? No Inter? Passei. Depois fui jogar no meio campo, quarto homem de meio. Futsal, quando chegou?
Era ala, era pivô, fazia de tudo um pouco, né? Futsal não era back, né? Back nunca fui, né? Fixo, mas ala e pivô fazia direto. Mas o Zeca, quando eu trabalhei na JR ali em 2013, eu lembro. Cara, na beira da quadra ali, caminhava de um lado pro outro, a cabeça balançando. Não, depois teve a fase de técnico daí, né? Aí não foi. Quando é que tu decidiu ser técnico, Zeca? Jovem ainda, né? Foi no União de Dois Irmãos. No União. Eu era atleta do União, na época do Galas, que a gente falou há pouco, né? Isso. Eu era lateral direito. Lá eu era quarto homem de meio. E depois eu virei preparador físico. Eu tinha muita lesão na época, né? Eu nunca fui muito assim, tinha aquela questão assim do receio, né? Desde jovem, até em função da minha alimentação, da minha origem lá, né? Isso. Eu desde jovem, muita lesão, E aí eu estava estudando educação física, né? Me formei em 91, né? Então quando eu estava no União eu já tinha me formado, né? E aí aqueci o pessoal, e virei preparador físico, virei treinador, e depois fui ser técnico de futsal, daí no chimarrão. Trabalhava no amador e no chimarrão na época. E aí acabei virando treinador. Daí na base da JR, claro, né? Durante muitos anos, né? A gente ganhou os estaduais, né? Isso, A gente montou o primeiro estadual sub-20, quando o feminino tava... O feminino encolheu muito, virou 4 times só, porque aí o investimento tava tudo aqui, e aí os times do interior não vinham mais. Santo Ângelo, na época, ainda tinha um time forte, da também, Cota, né? lá, E aí a gente acabou, a Fevale trocou o patrocínio para futsal masculino sub-20, porque a gente tinha uma base sendo estruturada e não tinha perspectiva de continuidade para molecada. Sim. Tinha feminino adulto e não tinha masculino nem sub-17, sub-20. E aí a Fevale fez um investimento para sub-20. Aí eu virei o treinador, naturalmente, né? Depois a gente foi formando outros jovens. E vários títulos, né, Zeca? Sim. Aí o primeiro... Taça Brasil. Teve um que a rádio transmitiu, Brasil, na Bahia, que era 2011. muito bom o time, acho que o sub-20. Era muito bom. E tem meninos que estão trabalhando, né? Gurizada, meninos agora, os caras já estão. São homens, são formados, tudo, né? Jogava aí o Vaz, o Edu, jogava no teu time, né? O Biro, sim. Isso, o Biro jogou no Vasco, né? Sim, o Biro, se não tivesse a lesão do joelho, né? Ele seria Liga Nacional, né? Com certeza, né? O menino, ele era muito acima da média. Teve uns estaduais ali que ele foi 100% no tiro livre. Ele botava os tiros livres tudo na gaveta. Tiro livre era uma novidade naquela época, né? A regra tinha mudado. E ele tinha uma formação pessoal muito boa. Então a probabilidade... Ele sempre teve uma postura muito boa. Ele e o Rodrigo Tix foram pro Vasco se eu não me engano, em 2010. A gente foi jogar um brasileiro em Anápolis. Era lá o cabelinho... Isso, canhotinho, cabelinho espinho. Era esse time que eu sou péssimo pra lembrar a data, mas eu me lembro que a rádio transmitiu. É esse time aí, da época dele. Foi campeão gaúcho em 2009. Bom. Aí, assim. Ganhou na semifinal da CBF. Em 2010 foi campeão em Barbosa. A final foi contra o Carlos Barbosa. Imagina a festa. Aí, acho que daí em 2010 o Tix e o Biro tinham ido pro Vasco. Mas aí tava o Becker, o Dani, né? Era um time de qualidade. O Bruno Chicão. A gente foi bicampeão gaúcho sub-20 na época, né? Aquilo foi um marco pra nós. E aí em 2011 fomos jogar o brasileiro na Bahia, em Juazeiro, lá na terra do Daniel Alves. E fomos campeões brasileiros em 2011. Então foi uma geração que marcou muito, né? A primeira geração lá do Misco, do Piolho, do Ninha, do Júnior, do Pablo, do Guilherme Amaral, lá do Gambá, em 2004, 2005, 2006. Depois essa geração que foi a que conquistou os títulos, né? Essa geração do Dani, do Becker, do Biro. E aí eu segui ali 10 anos treinando sub-20, né? Direto, né? Sim. Depois fui tentando, né? E aí veio o Pereira, veio o Sombra, aí veio o Edu, veio o Vaz. Veio o Fio agora, né, que estava no Jaraguá, né, e veio para São Leopoldo morar com a família da esposa, então foi casando e eu fui conseguindo fazer as minhas opções, né, de priorizar o projeto social, né, de usar o esporte como outro viés, e aí fui sair um pouco da beira da quadra, mas eu como treinador era agitado, né, era para lá e para cá, né, participava ativamente do jogo, né, são perfis, eu né. Eu lembro, cara, não dava direito pra falar com o Zeca às vezes no final do jogo, cara, pegar uma entrevista era só depois, mais tarde, quando baixava a adrenalina. Diferente do Ferretti, né, que senta lá daquele jeitão e fica olhando o jogo assim, parece que nada tá acontecendo, tem técnico, o Marquinhos, por exemplo, na CBF, né. Sim. O Marquinhos participa do jogo, ele vai e volta e tal, então são perfis diferentes, e a gente cada pessoa vai aprendendo, né? Cada pessoa tem um jeito no com certeza. Então... Vou pedir pro Canali rodar o nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo, que a gente tá chegando na reta final. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram a gente dá a porra da bola. Isso aí, do pescoço pra baixo é canela. Eu queria perguntar pro Zeca. Zeca,
dava umas pegadas mais firmes assim nos adversários ou era leal assim nas divididas? Não. Mas os caras chegavam firme em ti, então. Eu tomava bastante pancada, assim. Não que eu fosse extremamente habilidoso, eu era mais tático, né? Mais inteligente do que hábil. Mas usava bem a direita, a esquerda, né? Fazia gols e tal, né? Mas era impetuoso, assim, era eficiente, né? Me doava, tanto no futsal como no campo, eu corria muito, tinha muito preparo, mas não era violento, não. Eu me lembro de uma expulsão que marcou pra mim, jogando depois, já em sábado de tarde, lá no campo da BB. Não sei o que me deu lá, que eu tava bravo e tal, e deu uma confusão lá, e eu chutei a perna de um rapaz, né, na época, e me lembro daquele vermelho, marcou pra mim, porque eu saí de mim, assim, né, e não sei, mas nunca fui indisciplinado, não. Mas quebrou a perna do cara? Não, capaz. Não, mas eu me lembro que eu fui expulso, e aquilo marcou pra mim, até hoje eu me lembro, lá no campo da BB. Vamos pegar no teu pé agora, lá na Mas eu fui tranquilo, sempre muito. Já saiu alguma vez correndo do ginásio pra não apanhar, Zeca? Não, acho que não. Apesar de ter visto muita confusão, por incrível que pareça, na noite do casamento do Galas, agora, uns 5, 6 anos atrás, nós fomos jogar com a Sub-17 em Veranópolis. Foi a primeira vez, eu acho, que eu tomei um pontapé e não sei o que foi aqui assim, deu uma briga generalizada no ginásio, Sub-17, Veranópolis, JR. Então, foi uma cena assim que eu nunca briguei, né? Mas começou na nunca quadra? Nunca briguei, desde moleque. Começou na quadra? Mas foi essa aí que o Eduardo final do jogo deu uma confusão, porque uns pais nossos desceram arquibancada e foram inconvenientes, e tinha um pessoal do outro lado que ficou bravo, e no final do jogo deu uma confusão, e eu fui entrar... Quando fala confusão, é briga de soco. Briga de soco. E eu fui entrar pra tentar parar com tudo, eu e mais um pessoal deles, né? E quando veio a gurizada veio, pulou por cima de mim, foi uma confusão danada agora. Mas não foi esse aí eu nunca me meti em briga. Nunca, sempre foi esse aí que o assessor da UJR, o Eduardo Betti, foi o primeiro a correr da quadra, não foi? Provavelmente. Sim, ginásio afora. Foi essa aí, não foi? O primeiro a correr, quem foi? Foi o Eduardo Betti, cara. Foto, que nada, cara. Eu tava lá no micro. Ajudar que nada. Pegou a câmera, e cravou o pé. É sério isso? É sério, cara. Foi mesmo? Acho que foi essa. Eu sei que só me contou a história depois. Eu não tenho experiência pra contar. É única essa. A minha expulsão é única e briga em futebol. Não, eu sou totalmente contra a briga, né, Beth? Mas não dá pra deixar os amigos ali, os companheiros tomando-lhe a coça e sair correndo, né, cara? Não, passou do bloco do quadro da trairagem, né? Porque era pra ter sido, né? Era pra ter sido trairagem isso aí, né? Vamos apanhar todo mundo junto, né? Não, cara. O Eduardo provavelmente não é bom de briga, né? Não, acho que não. Deve ser a dele, né? Como não é a minha também, né? Com todo respeito. Tu foi pra apartar, né? Eu fui mesmo. Não, é verdade. Deus me livre. Mas ia atropelar o Beto se ele tentasse apartar, eu acho, cara. Ia atropelar. Não adianta, né? Não é dele. O futsal... Tem outras virtudes. Claro, no futebol tem também esse risco, mas no futsal é tudo muito perto, né, Zé? Muita confusão. Nossa, pra dar uma confusão, cara, é tudo muito... Por incrível que pareça, ainda tem muita gente com a concepção de que vai resolver as coisas na força. E tem muita rivalidade também, né, Zé? Que no interior é pior, cara, eu me lembro aqui, vocês vão lembrar também, só fugindo um pouquinho, a rádio transmitiu aqui em Campo Bom uma batalha campal num torneio. A final do Campeonato Municipal. Acho que foi há 2 anos, mais ou menos. Mas foi uma batalha campal, cara. Que acabou com o Brigado Militar, não foi? Exatamente, não tinha segurança na hora, depois veio. Então o futsal, ele acaba, como é tudo muito próximo, né? E aí tem essa questão... o clima esquenta muitas vezes, né? E a rivalidade de bairros também, às vezes ainda tem isso. E tem um outro detalhe no futebol. Cara, tu escuta a massa, mas no futsal tu escuta o Gustavo, o JP, o Zé. Se o JP chamar o Gustavo, seu frangote, tu olha e tu... Tá ali o cara. É tu, ó. Tá então ali na rede, tá ali pertinho. É igual o vôlei, entendeu? É outro ambiente. E foi o Paulo Reis que contou aqui que chamaram um cara quando foi sacar de uma... Falaram um palavrão pro cara. Pro Carlão. Carlão subiu na arquibancada. Terminou o jogo, ele subiu a arquibancada. O futsal, ele é parecido nesse sentido, né? E a violência hoje em dia, né? Falando agora Campo Bom, né? Campo Bom é um exemplo em termos de futsal, né? Sim. Muito forte. Ouro, prata, bronze, aberto. 100 equipes jogando no município. Muito forte. Muito legal. E ginásio cheio, né, Zeca? Sim, bacana, né? Mas a violência tá aí na rua, né? Tá no dia a dia. Então o esporte não consegue ficar. Estalar de dedos, né? E tem emoção, né? As pessoas estão emocionadas e aí pais, né? Quando vê um pai grita uma bobagem, o outro grita uma bobagem lá, e aí quando vê dá confusão. Mas isso são 2 historinhas assim, curtas que passaram... Eu sei que a gente tá no quadro, Gustavo, mas queria, se possível, tu permitisse. Vai tranquilo. Questão já que falamos de Campo Bom, em Novo Hamburgo, Zeca, por que a gente não tem, assim, como Campo Bom, uma cidade menor? O JR tentou voltar com um adulto esse ano. Não, né? Eu digo o amador,
Tipo, o torneio de verão que nós tínhamos aqui, que meu pai me levava pra olhar, que eram, assim, vários jogos de futsal. Me lembro do ginásio da FENAC, no antigo Agostinho Cavazotto. Cara, eu me lembro numa vez do açougue do Beto, me marcou. Sim, investimento, o açougue do Beto, finíssimo Beto. Ele fazia várias equipes boas. Jogo bom, cara. Jogo bom, outros tempos, né? E aí, né, eu olho pra né? Campo Bom, tem 4 tipos de séries, no Novo Hamburgo não tem mais, Zeca. Aí é uma questão de gestão, né? A gente precisa aí dar um programa, né? Também, mas nem sempre é o financeiro que manda, né? Muitas Liga vezes também não criatividade, tem mais, né? E nós não temos municipal de futebol também, né? Sim, nem futebol, mais, nem futsal, nem basquete, nem vôlei, nem handebol, né? Que dirá das outras, né? Atletismo, natação. Então a gente precisa dar uma retomada em algumas coisas, né? Mas tem municípios ao redor e Campo Bom é um exemplo, né? Campo Bom, aliás, a estrutura também esportiva de Campo Bom, né? Aquele calçadão lá com praça, né? Com quadras esportivas, com pista de skate, é um show, espaço, né? Outro Os tipo dois ginásios referências, tanto o SEI, né? Como o ginásio municipal, então aquela ciclovia, Campo Bom é um exemplo. Uma cidade com outro tamanho, claro, né? Também. Outra proporção. Mas precisamos resgatar uma série de coisas, né? No nosso cenário municipal, né? Sem dúvida. JP, Canale também, o pessoal que está nos ouvindo, a gente está encerrando o programa aí, já chegamos no nosso final, estourando já aqui o prazo. Queria agradecer, Zeca, tua participação aqui, sempre deixar as portas da Rádio BC abertas aí, sabe que muito importante essa tua presença aqui no Grupo Sintos. Eu que agradeço. Uma satisfação enorme, né? Não deu pra gente botar a bola nas costas de alguns aí, né? Mas só Luizinho. Vamos ter outro momento. Valentim, aí já falamos vamos ter outros programa. momentos aí pra fazer um papo de algumas figuras que passaram pelo JR lá. O Luizinho Valentim que canta muito bem o hino nacional, viu? Ah, é? Sim. Essa eu não sabia. O hino nacional é com ele. O Vanes conta uma história lá em Santa Catarina durante a Série C do Brasileiro que o homem sabe demais o hino nacional brasileiro. Que corneta vai ser. Parece que é ele e a... Qual é o nome da... A Vanusa. Parece que é o Luizinho e a Vanusa aí são do mesmo time, cara. É espetacular. Verdade, escutou essa? Ele Conta pra ele no futebol lá, ele cantando o hino nacional é espetacular, cara. Foi atleta da JR também. Quem? O Luizinho, lá no início, lá, ele era dos grupos de jovens, era do GEA. O JR tem o quê? 79 anos? O Luizinho era confusão nos torneios de grupos de jovens, era confusão. É o GEA e o Mojor. Legal. Zeca, muito obrigado pela participação. Um abraço pra todos. Valeu, gente. Boa noite. A gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.